Neste vídeo, você vai conhecer todos os presidentes do período da ditadura militar. Vai saber as coisas mais importantes sobre eles, que caem tanto nos vestibulares quanto em concursos e que vão te ajudar a entender muito mais este período da história brasileira. Eu sou Alisson Farias e seja muito bem-vindo ao Que História é Essa? Então, pessoal, antes de começarmos a nossa lista, gostaria de deixar claro para vocês que vai ser uma passagem breve, com as questões mais importantes sobre cada um, que mais caem nos vestibulares, que tem mais chance de cair nas provas, ok? Para um aprofundamento melhor, nós vamos deixar links de arquivos para vocês estarem pesquisando. Então vamos lá! Para começar a nossa lista, eu gostaria de falar sobre Pascoal Ranieri Manzini. Esse que está aparecendo aí na telinha para vocês. Pode-se dizer que ele foi o nosso primeiro presidente no período da ditadura militar, porque foi ele quem assumiu o poder logo quando os militares findaram o golpe e tiraram a democracia do poder. Então foi ele quem fez o governo nesse período de intercalação entre os poderes. Este cara também já havia sido presidente em um período de tempo curto como esse, quando ele substituiu Jânio Quadros após a sua renúncia, pois o vice-presidente estaria viajando para a China em uma viagem oficial. Pode-se dizer que ele foi presidente do país por 2 vezes, porém todas as 2 vezes foi um curto período de tempo. Então, o verdadeiro, entre aspas, primeiro presidente do Brasil na ditadura militar foi o Pascoal. Então, pessoal, vamos falar agora sobre o governo de Castelo Branco, que foi de fato o primeiro presidente posto pelos militares no nosso país. O governo de Castelo Branco foi marcado pela transição entre o governo democrático sendo trocado pelo governo autoritário. O seu governo foi marcado principalmente por essa transição. E, além disso, foi marcado também por uma tentativa de disfarçar o totalitarismo que ocorria nesse governo. E também, muitas pessoas que apoiaram o golpe, muitos militares que apoiaram o golpe, achavam que esse governo seria transitório e rápido. Porém, não foi rápido. Durou 21 anos no nosso país. O seu governo, apesar de ter sido marcado por uma tentativa de esconder esse totalitarismo, ele não escondeu na parte de caçar mandatos de pessoas que eram do lado da oposição, de caçar funcionários públicos que eram do lado da oposição também, que foram obrigados a se aposentar, e também foi marcado por essa perseguição de pessoas e de movimentos sociais. Já no setor da economia, vemos uma reforma econômica ocorrendo no país. Muitos empregos foram perdidos, houve um grande aumento na taxa de desemprego e também houve uma diminuição no salário mínimo. Porém, o setor industrial de produção de bens de longa duração cresceu. Então, boa parte do dinheiro saiu da mão da maioria e foi para a mão de uma minoria, o que acabou acarretando no problema futuro, no problema que vemos hoje em dia ainda, e que vai se fortificar em governos posteriores. Então, pessoal, logo após o governo de Castelo Branco, vem o governo de Costa e Silva, que dura de 67 até 69. Foi no seu governo que surgiu o então movimento musical chamado de tropicalismo, que modificava totalmente a música brasileira e que era usado principalmente para fazer manifestações contra esse regime e também várias outras manifestações artísticas. Lembrando que nós temos um vídeo, vai aparecer aqui no card, que fala sobre as músicas no regime militar, as músicas que foram censuradas. Continuando, também foi nesse regime que, apesar de ter tido um avanço cultural por parte da população, não tendo nenhuma ajuda do governo em si, esse foi um governo que juntou as águas que estavam divididas. Foi nesse governo que foi transformado um regime militar difuso que tentava disfarçar o seu autoritarismo em uma ditadura de fato, que escancarou as portas da ditadura, pois foi no seu governo que foi institucionalizado o AI-5, que foi institucionalizada a ditadura de fato. Foi no governo de Costa e Silva. Se você quiser entender melhor como foi o AI-5, você vai poder estar clicando no cardzinho que vai aparecer aqui agora também, que tem explicando certinho cada detalhe sobre o ato institucional 5. Então pode ficar à vontade aí para clicar, ou espere um pouquinho para quando esse vídeo terminar. E agora vem o governo do presidente Médici. Esse governo é de longe o que mais causa debates, é o que mais trazem debates à tona, porque foi nesse governo que veio o conhecido milagre econômico, que muitas pessoas usam para defender a ditadura militar, para defender o regime. Mas vamos entender direitinho aqui como era que aconteciam as coisas nesse período. Foi no governo Médici que o ato institucional 5, feito por Costa e Silva, como eu falei anteriormente, foi mais usado.
Médici foi o presidente que tornou o período da ditadura ainda mais obscuro, digamos assim, pois no seu período, no seu governo, houve um grande aumento na perseguição, na caça, no exílio de pessoas que eram contra o governo, pois a repressão estava cada vez mais forte. Porém, ao mesmo tempo que a repressão crescia, também crescia um lado da economia, crescia um desenvolvimento tecnológico. Então, Médici usou desse crescimento para aquecer o seu governo e para alcançar o coração das pessoas que estavam apoiando. Então ele tinha um apoio tanto da grande empresa, que tinha interesse na ditadura. Hoje existem provas, existem estudos históricos que provam que existia um interesse empresarial dentro da ditadura também. Então, para poder continuar, para poder fazer uma manutenção desse governo, para fazer uma manutenção do governo Médici, que foi um dos mais autoritários e terríveis que houveram, foi exatamente a utilização da propaganda. E juntamente com a propaganda de um avanço tecnológico e econômico, como o milagre econômico, veio também a propaganda do futebol, pois o futebol era o esporte que era mais amado e adorado pelo povo brasileiro. O povo amava demais o futebol, como ama muito até hoje. Então foi utilizado essa imagem do futebol e de uma economia que estaria crescendo. Porém, apesar do crescimento econômico, do milagre econômico, existia ainda uma concentração de riquezas. Essa concentração extrema que se iniciou lá em Castelo Branco e que se tornou ainda mais forte. Mesmo com o crescimento, esse crescimento ficou todo na mão dos grandes empresários, dos grandes construtores, dos grandes produtores de bens de longa duração. Foi no governo do Médici que surgiu aquela frase "Brasil, ame-o ou deixe-o", que era praticamente um abraço para aqueles que apoiavam, que aceitavam tudo que o governo fazia, e um chute bem no traseiro daqueles que não apoiavam, que não queriam o governo e que eram oposição. E essa frase ecoou pelo país inteiro, e é isso. Vamos agora para o próximo. Agora, pessoal, adentraremos no governo de Geisel, que é de 74 a 79. No seu governo foi marcado pela reabertura da democracia no país, por uma redemocratização do país. E como o próprio presidente falou, essa reabertura, redemocratização seria lenta, gradual e segura. Mas por que isso? Como assim? Ela seria lenta, gradual e segura porque iria acontecer de forma extremamente lenta mesmo, extremamente devagar, e seria feita com base nos que os militares diriam que teria que acontecer, que teria que ser feito. O seu governo foi marcado por uma queda econômica, pelo fim do milagre econômico que foi tão usado como propaganda para a ditadura. E também foi marcado por um aumento ainda maior no nível de desemprego e um grande crescimento da inflação. Tivemos inflações altíssimas nesse período. E para tentar reverter esse problema econômico do país, foi criado o segundo Plano Nacional de Economia, que foi tentando reverter essa situação. Talvez no próximo vídeo nós iremos explicar um pouco de como foi. E foi também no seu governo que o Ato Institucional 5 foi retirado. Então, pessoal, agora vem o último presidente desse período de ditadura militar, que seria o João Figueiredo, que governou entre 79 e 85. E o seu governo foi marcado pela transição entre o final dessa ditadura, que já teria 2 décadas no nosso país, e a reabertura da democracia. Então, no meio desse governo, no meio desse período, havia um embate entre os que queriam a volta da democracia e os que queriam a manutenção dessa ditadura. Porém, a volta da democracia venceu, pois a maioria da população escolheu a volta da democracia e o fim desse período de ditadura. E logo no primeiro ano do governo do presidente João Figueiredo, foi criada a Lei da Anistia. E a Lei da Anistia servia para perdoar aqueles que haviam sido presos pela ditadura, que haviam sido exilados e presos políticos. Só não seriam libertos os que foram presos em combates armados. E é isso, pessoal. Para esse vídeo não ficar extremamente grande e cansativo para todos, ele foi feito com recortes principais, com características principais sobre esses presidentes. Então, eu vou estar deixando um comentário fixado aqui no vídeo com uma pergunta, se vocês preferem que eu faça um próximos vídeos, uma sequência de cada presidente especificamente, ou se vocês preferem que eu parta para o final desse período de ditadura, com as manifestações pelas diretas já, a reconstrução dos partidos políticos e a situação do país como ficou. Então vou estar deixando essa pergunta
num comentário fixado aqui para vocês estarem respondendo, tá bom? Espero que vocês respondam. Eu também vou estar colocando uma enquete tanto no meu perfil do Instagram pessoal, quanto no meu perfil do Que História é Essa, quanto no perfil aqui do Que História. Todos os links dos dois Instagrams vão estar na descrição aqui do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você que assistiu até o final. Peço que deixem o seu like, o seu joinha, porque ajuda muito na divulgação do nosso vídeo e ajuda para que ele alcance ainda mais pessoas. E se você não quiser perder os nossos próximos trabalhos, já se inscreve aí e ativa o sininho.